Bora pessoal, beleza? Tudo certo? Vamos junto então aqui mais um conteúdo sobre as planilhas Big Data Bet. Assim que você abrir vai aparecer aqui a aba inicial, né? E aqui você tem todos os tutoriais que você precisa para começar a operar. Mas como eu já havia falado anteriormente, eu vou aprofundar mais aqui nosso conhecimento dentro desses dados aqui, primeiramente do dashboard, porque eu preciso que você domine completamente aqui todos esses conceitos que foram colocados aqui. Então vamos por partes, já tem bastante coisa aí nos vídeos para vocês estudarem. Sugiro bastante que vocês vejam esse último vídeo que eu coloquei sobre medidas de dispersão, que seria esse quadro aqui. Ele nada mais é do que a confiança que nós temos nos dados do jogo. Então ele percorre aqui uma escala de vermelho a verde, fazendo uma analogia aí com um semáforo. Se estiver fazendo uma análise e o painel ficar vermelho aqui, seria o mesmo que o pare do semáforo. O amarelo seria atenção e o verde é siga em frente. Claro, aqui eu aplicaria mais filtros de odds, de tempo, enfim, mas só para mostrar para você que basicamente ele percorre essa escala de cor, né? Bom, agora, primeiramente, vamos falar um pouquinho aqui sobre os filtros. Aqui nos filtros de times, quando você clica aqui num time, você tem a opção de clicar aqui, ó, e selecionar vários times. Apesar dessa opção mudar aqui os dados, eu vou pedir para você não levar em consideração esses dados aqui quando você seleciona mais de um time. Você pode fazer isso de outras formas, tá? Mas aqui no dashboard, ele foi customizado para fazer uma análise de jogo único. Então você sempre vai precisar colocar um time aqui e um time aqui para ter os dados. Você pode até só selecionar um time de um lado, ó, e deixar sem seleção do outro. Que ele vai pegar as médias gerais da liga do visitante aqui com a média do time que você selecionou casa. E não estando selecionado nada aqui, aqui você tem todas as médias da liga daí. Então aqui sabemos, ó, que a Série A Itália, 94% dos jogos bateram o over 0,5. Enfim, todos os mercados aqui você tem os dados da liga, certo? Aqui onde você não tem cálculos, ó, não se preocupe, esses cálculos só são feitos quando você seleciona as equipes aqui. Então veja que eu vou selecionar duas equipes e já vão ser calculados para nós aqui, ó. As médias em relação a todos os mercados que nós estamos estudando e o ROI. Bom, falando mais um pouquinho sobre os filtros. Aqui, caso você selecione só as odds, por exemplo, eu vou botar só os times que em casa jogaram até a odd 1.4, ou seja, super favoritos, né? Então vão aparecer aqui vou botar até menos, ó, até 1.2. Só Inter e Napoli jogaram nessa range. Aí eu seleciono o time e aparece, ó, a Inter jogou 5 jogos nessa range, e aí sim eu posso verificar os resultados. E o Napoli jogou apenas um jogo nessa range. Beleza, pessoal? Então, destrinchando um pouco mais agora aqui esses dados aqui do painel central. Que seria esse painel aqui. Todos esses dados aqui, eu vou selecionar um jogo aqui. E ele vai marcar aqui na amostragem para nós, ó. 18 jogos da Lazio em casa, 18 jogos da Roma fora. Porventura, quando eu colocar aqui um filtro de odds, eu vou acabar muitas vezes tendo uma amostragem maior para um lado, ó. Aqui o casa ficou com 12 jogos e aqui o visitante com 7. Então, por exemplo, o over. Eu tenho 67% dos jogos da Lazio nessa range de odds em que bateram o over 2.5. E a Roma jogando aqui entre 2.4 e 5.5, 43. Essa média aqui, ela pondera os dois resultados. De que forma? Não é simplesmente somar os dois e dividir por 2, porque eu tenho amostragens diferentes aqui, ó. Então, essa média que vai tender para o lado da Lazio, de forma a nos fornecer um dado mais preciso ainda aqui. Bom, uma outra coisa que eu já expliquei em outros vídeos também, mas vale a pena relembrar, é que essas médias aqui dos gols AVG, ela observa a defesa do adversário também. Então, selecionando mais uma vez aqui um time contra outro time, eu tenho aqui 1,87 como a média de gols da Fiorentina quando ela joga com a Lazio. Porém, a média real na liga da Fiorentina jogando em casa é 2. E bem interessante aqui, pessoal, quem trabalha com Correct Score, agora eu coloquei na última versão aqui das planilhas esse botão. Então eu estou trazendo os filtros lá do dashboard para cá,
simplesmente clicando esse botão aqui. Quando você clicar esse botão, você não precisa vir aqui trocar os times. Pode ver que não vai trocar, ó. O Esperança Gols, Casa e Visitante não vão mexer enquanto eu troco os times. Porém, quando você zerar o filtro, aí sim vai mudar, porque agora eu estou observando todos os jogos. Então basta que eu venha aqui e clique, ó, que eu vou ter as médias gerais, a esperança de gols, e aqui o Poisson vai calcular para nós cada gol e vai nos fornecer aqui essa grade de correct score. E também aqui nós vamos colocar as odds, né, de cada correct score para a gente ver se tem valor ou não. Bom, aqui eu não vou me aprofundar muito, porque eu já tenho um vídeo aí no canal sobre o correct score. E ainda vamos tratar mais coisas aqui sobre o correct score, mas enfim, só para mostrar para vocês aqui a nova função aqui dos botões. Bom, pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre essa parte aqui, ó. Esse quadro aqui nos mostra o valor das odds do jogo que nós estamos analisando. E para isso vamos colocar um exemplo de um jogo aqui. Colocando esse exemplo aqui, ó, pessoal, Lazio e Verona. Então, Lazio 1.8, Verona 4.4. Vamos colocar lá. Lazio e Verona. E vamos digitar aqui, ó, Oddsbook 1.8 e 4.4. Podemos ainda colocar a odd do empate e do over também. Vamos lá, a odd do empate está 4 e o over 2,5 está quanto? Nem abriu aqui, nem tem a odd do over, ainda está com pouca liquidez. Só para efeito aqui do nosso vídeo aqui, vamos colocar então o empate na odd 4 e o over 2.5 na odd 1,5. Conforme nós formos aplicando os filtros aqui, ou seja, Lazio na odd 1.8, eu vou pegar aqui de 1.4 a 2 e vou verificar aqui a minha odd média casa, 1,62. Não precisa ser exatamente a mesma odd do jogo, quanto mais próximo ficar melhor. Mas observe principalmente também aqui a amostragem para ter um bom número de jogos. Se for o caso, você pode ampliar aqui a range. E vamos colocar agora a Verona na 4.4. Vamos botar duas ranges. Já aumentei para 6 a minha amostragem. E aqui 3.84. Vou colocar um filtro agora, observando só jogos mais atuais desse ano. Diminuir para 8. A minha amostragem geral já ficou amarelo aqui, ó, mostrando cuidado. Temos poucos dados aqui para tirar uma conclusão. Então vou botar mais um mês aqui, dezembro. Já fomos para 11, já começa a ficar verdinho aqui a amostragem, mostrando, ó, tranquilo, já começa a ficar interessante aqui o número de amostragem. Beleza. E então aqui nós já temos aqui todos os resultados desses times, nessas odds, nesses períodos. E aqui já nos fornece a odd justa estatística. Então está nos dando aqui uma odd justa de 2,43 para a Lazio, porém a Lazio lá na casa está nos oferecendo 1,8. Então que já nos mostra, ó, não tem o valor estatístico para Lazio nem para Verona, tem o valor aqui no empate. E para o over, veja, a casa lá oferecendo 1,5 e a odd justa do over 2,5 aqui é 1,65. Então aqui quando você estiver analisando o valor do over, você pode estender esse valor para as outras linhas também, porque todas as linhas são relacionadas, né, com esta linha base aqui do over 2,5. Bom, aqui nas odds médias nós temos uma noção se nosso filtro foi bem aplicado. Então eu tenho aqui uma odd, nesses jogos, 7 jogos da Lazio, a odd média ficou em 1,6. Então eu posso ir ajustando aqui também. Vamos botar mais uma range aqui. Foi para 1,69, aumentou apenas um jogo, mas já deu uma aproximada aí, né? Ficamos a 11 ticks da odd real do jogo lá. Essa parte aqui é apenas para que tenhamos uma base. Se todos os filtros foram aplicados corretamente, você sempre vai ter um número próximo aqui, beleza? Um outro dado importante agora, falando aqui da nossa caixinha aqui de tendências de mercado. Quando nós observamos a odd média casa, não importa o que eu mude aqui no visitante, não vai influenciar lá, ó, vai ficar sempre 1,69. A odd média casa independe do outro time. Da mesma forma, odd média visitante, o que vai alterar e que eu preciso compilar dados dos dois lados são a odd média do empate e a odd média do over. Então, esses sim são correlacionados com casa e visitante. Beleza? Assim também aqui nos valores de mercado.
back casa eu vou considerar somente o lado casa, o back visitante eu vou considerar somente o lado visitante. Já o back empate e o over, aí sim, eu capto o dado dos dois lados. E o Asian Handicap não, o Asian Handicap também é só um lado, ó. E aqui o spread, pessoal, só explicando, porque eu acho que eu ainda não falei sobre esse dado aqui. Ele observa a odd de abertura e relaciona com a odd de fechamento. Dependendo da liga, a odd de abertura pode vir aí 2 semanas antes do jogo ou até mais. E aqui nos dá uma noção em porcentagem do quanto varia as odds. Então, voltando para o nosso exemplo lá, deixa eu voltar aqui para ficar melhor para nós aqui. Eu tenho aqui, ó, uma ideia média de que todos os jogos da Lazio, quando a odd de fechamento estava entre 1.4 e 2.4, ela teve uma redução de 6% nessas odds entre a abertura e o fechamento. Bom, isso aqui é apenas um dado para lhe dar essa base aí de variação de odds pré-live. Bom, então creio que do painel seja isso. Não tem muito mais o que falar. O objetivo aqui desse painel é simplificar. Só mostrando um exemplo para vocês. Antes de criar esse painel, eu usava este banco de dados principal, né? Então aqui quando eu ia fazer uma análise, eu vinha aqui nesses dados e clicava nos times para ficar destacado. E vinha percorrendo, ó, dado a dado, fazendo análise, comparando. Então pegava o desvio padrão de um time, comparava com o desvio padrão da defesa do outro time, aí pegava o desvio padrão do ataque do visitante, comparava com o desvio padrão da defesa do casa. Então só por isso você já deve ter uma base o quanto é mais trabalhoso fazer uma análise por aqui, além de ter que estar percorrendo aqui, né? Buscando os dados, e aí quando você vem aqui buscar um dado, por exemplo, de handicap, aí o que acontece? Você acaba armazenando aí muitos dados, observando muita coisa, e isso pode até te confundir um pouco, né? Já no painel aqui, exatamente ele veio para resolver isso aí. Então a ideia é essa, né? Colocar todos os principais dados, os dados mais importantes, todos num painel só aqui, uma vitrine aqui, para que já salte aos olhos aí quando você tiver uma janela de oportunidade, vai ficar muito claro aqui. E vai reduzir com certeza o seu tempo de análise aí muito. Na verdade, com a prática você vai ver que é tudo muito simples, muito intuitivo. Você vai clicando, vai observando os dados e nas outras abas também. Tanto os simuladores FT, HT e CS, é tudo muito fácil de usar. E também me coloco à disposição aí para ajudar você no que for preciso. Tem os links aí do meu Telegram, do meu WhatsApp. Não hesite em entrar em contato, esclarecer todas as suas dúvidas. Beleza? Então é isso. Muito obrigado por assistirem o conteúdo. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo.